Vamos ao oitavo vídeo da nossa aula 3. Vamos dar continuidade à discussão sobre a proposição que garante que a dimensão da interseção entre dois subespaços mais a soma entre esses dois subespaços é igual à soma das dimensões desses dois subespaços. Bem, vamos a um exemplo. Considere os seguintes subespaços do R4. Primeiro você tem o subespaço gerado por esses dois vetores e você tem V dado por essa relação. E aí a questão pede que você determine a interseção, a dimensão da interseção e a dimensão da soma. Vamos fazer isso. É fácil perceber, pela forma escalonada dos vetores, que o conjunto B formado por esses dois vetores aqui é LI. Claro, né? Note, enquanto a primeira entrada só tem 1 nesse primeiro vetor, na segunda ele tem 0. Aí a segunda entrada tem 0 nesse e 1 na outra. A terceira tem 1 nesse, 0 na outra, e as duas últimas tem 0. Ora, é impossível fazer uma combinação linear nula, multiplicando um número por 1 e um outro por 0, isso dando 0, a não ser que esse número que eu multiplique o 1 seja 0. Como isso vai acontecer em todas as coordenadas, então claramente não tem como fazer uma combinação linear nula, a não ser que os coeficientes sejam zeros, logo esse conjunto é LI. Bem, se são dois vetores, é uma base porque gera e é LI, então a gente conclui que a dimensão de U é 2. Agora vamos olhar V. Em V, nós temos que Y vai ser igual a menos X. Então todo vetor de V eu posso escrever assim, né? X, depois menos X, que seria o Y, depois Z, depois T. Note, então, que todo vetor escrito assim pode ser escrito como essa combinação linear, né? O X multiplicando 1 e menos 1, para que você obtenha X e menos X, e o Z multiplicando 1 na terceira coordenada e o T multiplicando 1 na última coordenada. Assim você obtém esse vetor genérico do subespaço vetorial V. Isso qualquer que seja x, y, ou x, z e t pertencendo a R. Isso mostra então que o V é gerado por esses vetores. Isso não garante, porém, a princípio que seja uma base. Mas novamente, você percebe que está na forma escalonada, né? O número de zeros do segundo é maior do que o número dos primeiros, né, das primeiras coordenadas sendo 0, é maior do que o número de zeros da primeira coordenada desse primeiro aqui. E o do terceiro aqui é maior do que o do segundo. Ou seja, se colocarmos numa matriz esse primeiro vetor como primeira linha, esse aqui como segunda linha, esse como terceira linha, a matriz já estaria escalonada. Note então que nas duas primeiras coordenadas só é diferente de 0 aqui para o primeiro vetor. Na terceira coordenada só é diferente de 0 esse vetor. E na quarta coordenada só é diferente de 0 esse vetor. Então, novamente, se você vai fazer uma combinação linear, claramente os coeficientes terão que ser nulos para que você obtenha o vetor nulo. Então, novamente, esse conjunto com esses vetores, ele é LI. E como ele gera o subespaço V, então é uma base, e a gente conclui novamente a dimensão, nesse caso, a dimensão de V igual a 3. Então nós já temos a dimensão do U, que é 2, e já temos a dimensão do V, que é 3. Bem, da definição da soma de subespaço, podemos deduzir que a soma é gerada pela união das bases, né? A base de U unida com a base de V vai gerar o subespaço vetorial U mais V. Não é difícil de acreditar nisso, né? Afinal de contas, as combinações lineares que você fizer, pegando os elementos da base B de U, né, são os dois primeiros vetores, e a base C de V são os três últimos. Então, naturalmente, assim você consegue gerar os vetores do tipo U mais V, onde U pertence a U e V pertence a V. Não é difícil de perceber que isso é verdade. E para determinar uma base de U mais V, façamos o seguinte escalonamento da matriz, cujas linhas são os vetores de B e C. Ou seja, nesse momento vamos de fato usar o método que a gente descreveu nessa seção, né? A gente vai colocar os vetores todos como linhas de uma matriz e vai escalonar, ou seja, vai usar aqueles 3 passos que foram ditos na seção. Ora, então como a gente vai fazer isso? A primeira linha está perfeita para a gente deixa. A segunda linha também. A terceira eu multipliquei por menos 1 a primeira e somei com a terceira, obtendo 0 aqui, menos 1 continuou aqui, aqui o menos 1 apareceu, né, e aqui apareceu um 0.
Pois bem, assim eu zerei esse primeiro 1. Fiquei com essa situação e eu queria zerar esse outro menos 1 aqui. Então basicamente é somar as duas linhas, né? Então você tem 0 mais 0, depois você tem 1 com menos 1 que dá 0, 0 com menos 1 que dá menos 1 e 0 mais 0 que dá 0. Então para a terceira linha eu passei a ter menos 1 e 1 aqui. Então basta novamente somar, aí todo mundo se anula na terceira linha, ou melhor, na quarta linha. E aí na última linha não fiz nada, simplesmente deixei a linha como estava, porque eu já tinha a matriz escalonada, né? Já tenho 0 em cada uma delas e não mudaria nada o restante para mim. Então se já está escalonado, eu já observei aqui que a quarta linha é nula. Então eu tenho que esses 4 vetores, eles são linearmente independentes, né? Na forma escalonada, esses 4 vetores são linearmente independentes e um desapareceu. Então o que eu concluo? Eu concluo que esse conjunto C, formado por esses 4 vetores que não se anularam, é uma base de U mais V, e assim a dimensão de U mais V é igual a 4. Bem, só falta então saber a dimensão da interseção. Aí eu uso a expressão que foi demonstrada na proposição anterior. A dimensão da interseção mais a dimensão da soma, ou seja, dimensão da interseção mais 4 é igual à dimensão de U, que é 2, mais a dimensão do V, que é 3. Então, usando a proposição, nós concluímos que a dimensão da interseção mais 4 é igual a 5. Ou seja, que a dimensão da interseção é 5 menos 4, que é igual a 1. Isso termina o nosso exemplo. Coordenadas. Se B é uma base ordenada de um espaço vetorial V, então todo vetor V pertencendo a V se escreve de forma única como combinação linear dos vetores da base B. Duas observações antes da demonstração. Primeiro, base ordenada é uma expressão bem intuitiva. Significa dizer que a base tem os seus vetores sempre naquela ordem específica. Por isso nem sequer definimos formalmente. Então, o que de fato a gente precisa demonstrar é que a forma de escrever o vetor V do espaço vetorial V é única. Não existem duas maneiras de escrever, duas combinações lineares para o mesmo vetor, porque a ordem dos vetores da base não muda. Então vamos a uma demonstração. Seja B formada por esses vetores aqui, o 1, o 2 até o N, uma base ordenada do espaço vetorial V, e seja V um vetor de V. Sabemos que V é a combinação linear dos vetores de B porque B é base. Então, de fato, a gente só precisa demonstrar a unicidade. Então, o que a gente faz? Escreve V igual a essa combinação linear dos vetores de B e também igual a essa outra combinação linear dos vetores de B, onde os alfaí são números reais, para ir variando de 1 até N, e os VJs também são números reais, com o J variando de 1 até N. Bem, aí a gente pode fazer o quê? Bem, diante dessa igualdade, a gente pode passar todo mundo para um dos lados da igualdade. Então vamos passar todo mundo aqui para a esquerda. Então quando você passa, por exemplo, o beta 1 para a esquerda, vai ficar menos beta 1, o 1. Aí você coloca o 1 em evidência e você tem o 1 vezes alfa 1 menos beta 1. A mesma coisa você faz com o beta 2, com o beta 3, etc. até o beta n, né? Você passa o beta n e o n para o outro lado, coloca o n em evidência e você tem alfa n menos beta n vezes o n. E isso tudo vai dar o vetor nulo, porque você passou todo o vetor para o outro lado. Bem, e como B é base, então esses coeficientes todos têm que ser nulos. Portanto, alfa 1 menos beta 1 é igual a alfa 2 menos beta 2, assim por diante, até alfa n menos beta n, que é igual a 0. Ora, mas isso significa dizer que alfa n e beta n são iguais, alfa 2 e beta 2 são iguais, alfa 1 e beta 1 são iguais. Ou seja, de fato, os coeficientes dessa combinação linear são os mesmos coeficientes dessa outra combinação linear. Eles são iguais e a maneira de escrever então é única quando você tem a sua base ordenada. Isso prova o que queríamos. Bem, aí a gente pode estabelecer uma definição. Já que essa ordem não se altera e os coeficientes são únicos, são unicamente determinados, então isso nos permite enunciar essa definição aqui. Seja B uma base, né, com os vetores o 1, o 2, o n, uma base ordenada de um espaço vetorial V, e digamos que V se escreve de maneira única como essa combinação linear. Portanto,
esse alfa 1 é único, alfa 2 é único, alfa n é único, considerando a ordem dos vetores. Então chamamos esses números, alfa 1, alfa 2, alfa n, de coordenadas do vetor v, em relação à base ordenada b. Esse é o nome que a gente dá então a esses números. E a gente pode então representar o vetor v sem escrever os vetores, né? Escrevendo apenas os coeficientes. Então a notação natural, as notações naturais são essas. A gente pode dizer que v é essa enupla de números aqui, escrevendo assim na horizontal ou escrevendo na vertical e destacando qual é a base na qual esses números correspondem ao vetor v, ou ainda colocar na vertical ou na horizontal sem dizer qual é a base, desde que a base já seja plenamente compreendida. Bem, um exemplo. Vamos determinar as coordenadas do polinômio f de t igual a 2 mais 4t mais t ao quadrado, pertencendo a P2R, na base ordenada b igual a 1, 1 mais t e 1 mais t2. Então está aqui a base e está aqui o vetor. Eu quero escrever então esse vetor baseado a partir dessa base, né, e escrever as coordenadas desse vetor. Vamos lá. Façamos. Eu devo escrever o vetor como uma combinação linear dos elementos da base. Então o vetor vai ser x vezes 1 mais y vezes 1 mais t mais e vezes 1 mais t2. Bem, fazendo essas contas, você tem x mais y mais e aqui na frente, sem multiplicar o t. Multiplicando o t, você tem y vezes t, e só y vezes t, né? E multiplicando o t2, você tem z vezes t2. Então você de fato tem isso daqui. Ora, mas esse polinômio então é igual a este polinômio, e as igualdades de polinômio dizem que os coeficientes correspondentes têm que ser iguais, né? Então a gente conclui que x mais y mais e, ou seja, esse coeficiente aqui independente, que não tem t, ele vai ser igual a 2. Então x mais y mais e é igual a 2. O coeficiente que multiplica o t, aqui é o y, e aqui é o 4. Então o y é 4. E o que multiplica o t2 é o z, e aqui é o 1. Então o z é igual a 1. Ora, então se o y é 4 e o z é 1, você tem 5 aqui, então x vai ser igual a menos 3. Portanto, a matriz das coordenadas de f de t em relação à base ordenada b bem, primeiro você escreve o coeficiente x aqui, o menos 3, depois você escreve o y, que é igual a 4, e depois você escreve o z, que é igual a 1. Então é essa, menos 3, 4 e 1 é a matriz das coordenadas desse vetor, no caso este polinômio, em relação a essa base no espaço vetorial P2R. Bem, mudança de base a gente deixa para falar no próximo vídeo.